gente até fora do país, mas para nós é uma grande alegria estar reunidos com vocês aqui. A gente pensou no início que era só uma coisa simples, né? Um cultinho, né? A gente relembrar e tal. E aí o negócio foi crescendo, né? E chegou nessa proporção. Mas nós queremos dizer para vocês que não é nada assim glamouroso, não é? Mas singelo, com a participação de vocês, tá bom? Vocês têm aí o programa na mão, né? Aqui no programa está palavras iniciais e boas-vindas. Foi o que eu fiz agora. Só está Cláudio e Maísa, não é? Boa noite. Boa noite, né? Bem, gente, assim, é com grande alegria, né? Estava falando até com a Beth, né? Vocês fazem parte, alguns já há muito tempo, outros mais recentes, mas vocês fazem parte da nossa vida aqui. E a gente até falou para alguns, né? Hoje nós estamos fazendo 29 anos que nós chegamos a Belém. Nós chegamos no dia 2 de janeiro. Então, assim, há 29 anos que nós estamos aqui. Então, a gente já é mais parente do que mais do que carioca. A família deve estar triste já. Mas nós estamos fazendo 29 anos, né, que nós chegamos aqui. O quanto que nós fomos abençoados nessa festa. A gente estava pensando, se a gente tivesse ficado no Rio, como é que seria a nossa vida? Né? Eu falei, não sei. Aqui a gente foi muito abençoado, crescendo muito, né? Na vida espiritual, no casamento também. E a gente fazendo 35 anos, né? Então, quando eu falei assim, não, a gente comemora, não, tem que fazer um culto. Então, vamos fazer na nossa casa, né? Fazer na nossa casa, lá na garagem, uma coisa bem... Mas com esse tempo de chuva, né? A gente ficou com medo de chover, viemos para cá e hoje nem está chovendo, mas ficou melhor, né? Aqui tem mais espaço, tem ar-condicionado, né? Que bom que vocês estão aqui, vocês moram no nosso coração de verdade, né? Vocês, assim, estão aqui, alguns não puderam estar aqui, né? Justificaram, né? Maurício e Ivana, né? Que fazem parte da nossa história também, né? Maurício e Ivana foram os primeiros que convidaram a gente para uma festa de aniversário, né? Porque o Helder era pequenininho, então a gente começou a se entrosar na igreja com Maurício e Ivana, depois veio Lucival e Beth, e assim por diante, né? Então, o encontro de casais trouxe muitos casais para estar com. Então, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui de coração. E a gente ainda tem um casal, né, que a gente não esperava, né? Que está aqui, que é o Felipe e a Thaís, nós fomos, né, padrinhos de casamento deles, né? Estão aqui, né? Vieram de longe, né? Né? E a gente agradece a nossa família que está lá, né, assistindo com a gente, né? Minha sogra perguntou se precisava se arrumar, né? Então a gente manda um beijo para cada um que está assistindo a gente. Obrigada. Então, assiste o programa aí. Vamos cantar, né? Não vou pedir para vocês ficarem em pé, tá? Não vou pedir para vocês ficarem em pé. Todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor.
todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Das alturas do céu, do profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo obrigação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado no trono. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, toda movimentação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor.
voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Agora, nós vamos fazer uma leitura bíblica alternada. E eu fiz esse quadrinho aí. Nós vamos ler da seguinte forma: os homens leem o primeiro versículo, aí logo em seguida as mulheres leem o primeiro, depois os homens o segundo e as mulheres o segundo delas, tá bom? Vamos lá então. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muitas sedes do divinas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras.
alegria estarmos juntos nesta noite. Desde que os meus sogros nos chamaram para as bodas que iremos participar, eu tenho pensado, e depois culminando com o convite de Cláudio e Maísa, na seguinte pergunta: como avaliar um casamento bem-sucedido? É possível dizer que casamento X ou Y está sendo ou foi bem-sucedido? É possível fazermos esta avaliação? Esta pergunta é muito próxima ao meu coração. Acho que a esmagadora maioria, se não todos, sabem que eu fui solteiro muitos anos e eu considerei muito esta pergunta. Eu costumava a mentalmente dar notas a casamentos de pessoas que eu conhecia, tios, parentes, pessoas próximas a mim. Por vezes me perguntavam: se eu fosse solteiro, eu gostaria de ser a esposa deste cidadão ou o esposo desta senhora? Então esta pergunta está muito próxima ao meu coração. Eu tenho considerado muito, e principalmente nos últimos dias, para tentar articular uma resposta para esta pergunta. É possível dizer que um casamento está sendo ou foi bem sucedido? Quais são as marcas, juntamente com esta pergunta? Eu prometo que eu serei breve, eu não quero enfadá-los, mas eu penso que, associada a esta pergunta, tem uma outra: quais as marcas que poderiam ser levadas em conta na avaliação de um casamento bem-sucedido? E eu elenquei 4 pontos. Vou dizê-los, que é o mapa de onde nós vamos, depois eu vou trabalhar os 4 rapidamente, um por vez. Os 4 pontos são: longevidade, em segundo lugar, amor/respeito, em terceiro lugar, fidelidade/compromisso, e por fim, filhos piedosos. Longevidade é o primeiro ponto. Obviamente, um casamento que se desfaz não pode ser tido como um casamento bem-sucedido. Isso é ridiculamente óbvio. Nós estamos celebrando as bodas do Cláudio e da Maísa porque o casamento dele durou. Então, longevidade é algo a ser celebrado. Em uma era na qual os casamentos não duram, celebrar a longevidade é nosso dever e obrigação. É importante que os jovens, e aí eu estou pensando mais no contexto da igreja, é importante que os jovens possam ver casamentos que duram. É importante que a juventude possa olhar e dizer: olha, o casamento de fulano durou 50 anos, o casamento de cicrano durou 60 anos, no mar de divórcios, de cultura terrível que passamos. É muito importante que, enfim, aquilo que meu pai chamava, aspas, os baques da vida, fecha aspas. Meu pai dizia para mim: meu filho, case com uma mulher forte, para que ela suporte os baques da vida. Isso é um termo que procura sumarizar todas as dificuldades que todos os casados atravessam. Todavia, e a adversativa é importante, longevidade por si só não garante que um casamento é bem sucedido, pois muitos casamentos longevos são felizes. Uma excelente maneira de nos avaliarmos, caso estejamos em casamentos longevos, é fazer a seguinte pergunta: se você tem, sei lá, mais de 10 anos, eu não chamaria um casamento de 10 anos longevo, mas qualquer coisa além disso, 15, você está caminhando para 20 anos, a pergunta para a autoavaliação da validade ou não da longevidade é a seguinte: aspas, se me fosse dado outra chance, se eu pudesse voltar no tempo,
eu me casaria com a mesma pessoa outra vez? Se por um passe de mágica eu pudesse voltar atrás, eu me casaria de novo com esta pessoa? Uma honesta resposta a essa questão revelará o quão bem-sucedido tem sido o meu casamento. O segundo ponto é uma dupla: amor / respeito. E aqui eu estou pensando não apenas no caso do Cláudio, mas eu estou pensando em mais fundamentos emblemáticos que caracterizam um casamento bem-sucedido. A Bíblia chama os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e por sua vez as esposas são chamadas a respeitarem seus maridos, Efésios 5, versículos 25 e 33. Temos nesses dois comandos o fundamento de um casamento bem-sucedido. Obviamente não existe casamento perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós somos cheios de falhas e erros, tropeçamos em muitas coisas. O apóstolo Tiago diz que a gente falha, erra, tropeça de muitas maneiras e de muitas formas. Isso aí é óbvio. Ainda assim, o comando permanece. Todo casamento que não obedece esse princípio está fadado ao maior ou menor grau de infelicidade. Quer dizer que, se não cumprir, vai necessariamente separar ou ser infeliz. Mas a base, o lastro, o fundamento é esse, o fundamento bíblico, é que o esposo seja o líder servo do seu lar e a esposa seja a ajudadora idônea. Isso eu estou arrancando diretamente das páginas das Escrituras. O esposo é para liderar, não por compulsão, mas sim pelo exemplo. A esposa é para se submeter voluntariamente a esta liderança, imitando assim as santas mulheres bíblicas, 1 Pedro 3, 1 a 7. Um casamento que segue este modelo é um casamento bem sucedido aos olhos de Deus. O casal Cláudio e Maísa Gomes bem ilustram este quesito. O terceiro ponto também é duplo: fidelidade / compromisso. A fidelidade e compromisso de Cristo com a sua igreja é ilustrada pela fidelidade e compromisso dos cônjuges com a aliança matrimonial. Deus é santo e a aliança matrimonial deve refletir esta santidade. Deus dá imenso valor ao compromisso dos cônjuges de se manterem fiéis um ao outro e de honrarem os votos matrimoniais. O resumo, o sumário deste pensamento está em Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Fechados. Um casamento bem-sucedido é um no qual os cônjuges são fiéis e compromissados um com o outro. Nosso ministro Cláudio e nossa diaconisa Maísa têm sido exemplos também neste quesito. Quarto e último ponto: filhos piedosos ou filhos tementes ao Senhor. Um casamento bem-sucedido produz filhos tementes a Deus. Abraão, o pai de todos os crentes, judeus e gentios, os gentios pela fé, a fé de Abraão, foi escolhido justamente com este propósito. Interessante, eu não sei quanto vocês são sabedores disso, provavelmente alguns sabem. Abraão não foi escolhido aleatoriamente. O motivo pelo qual ele foi escrito é explicitamente descrito na Bíblia. Gênesis 18, 19 diz o seguinte: eu o escolhi, Abraão, para que ele mande que seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus mandamentos. Já havia parado para pensar nisso? Abraão foi escolhido
não porque ele era um rico pecuarista, ou porque de alguma maneira ele fosse especial. Ele foi escolhido para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes, netos, obedeçam os meus mandamentos. Lemos que nenhum homem pode ser um presbítero, um líder, se seus filhos são insubordinados e não seguem a Cristo. O marido aprovado deve ter, aspas, filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, fecha, Tito 1,6. Cláudio e Maísa criaram a Karine, aspas, na disciplina e no conselho do Senhor, fecha aspas, Efésios 6,4. Como comportamento da mesma e sua intensa participação nos serviços da igreja testificam. O casal está de parabéns pela filha que geraram. A Karine, mas o bom andamento do lar do Cláudio autenticam seu chamado ministerial, como lemos em 1 de Timóteo 3,4. O ministro, aspas, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, fecha aspas. Cláudio e Maísa, de maneira desvantajosa, penso, se casaram saindo da adolescência, ambos com 20 anos. Casamentos com nubentes tão jovens têm grande potencial para desastres. Todavia, a maturidade do líder deste lar é ilustrada pela ordenação ao ministério diaconal com, pasme, meros 25 anos. Cláudio chamou a atenção na igreja e foi ordenado diácono com 25 anos. Eu não sei se na nossa igreja nós já fizemos isso com alguém. Isso ilustra a peculiaridade do caráter e o tipo de homem que o Cláudio é. A irmã Maísa foi ordenada ao diaconato posteriormente, e o casal tem uma extensa folha corrida de serviços à nossa igreja. Enfim, o item filhos piedosos. A Karine é um testemunho de um casamento bem sucedido. Eu gostaria agora de fazer uma parte para concluir. Em adição a tudo que disse, eu vejo claramente na vida do Cláudio o chamado vocacional. Eu desejei ordená-lo ao ministério em 2016, mas fui sabiamente admoestado que não fizesse isso, pois nós não sabíamos naquela ocasião quem viria a ser o presidente efetivo da igreja. Naquela época eu era presidente em exercício. Eu não me recordo se foi o Natan ou o Lauro que me aconselharam a não fazer isso, porque o futuro pastor podia não querer o Cláudio. Isso poderia dar problema. Bom, quando assumi a presidência efetiva da igreja, ordenamos o Cláudio ao santo ministério quase que alguns meses depois. Posteriormente, eu tentei persuadi-lo a ser ordenado ao ministério pastoral. Se eu não me engano, isso aconteceu em 17, final de 17 para 18, tendo ele declinado o convite. Não sabemos o que o futuro reserva, mas o casal tem um claro chamado ministerial, como a diaconia tem provado. Finalmente, celebramos hoje a longevidade deste casamento, que tem sido espelho de amor e respeito, fidelidade e compromisso, que gerou filha digna, além de um sem número de filhos espirituais. Parabéns a esta família amada, que de fato e de direito tem um casamento e um lar bem sucedidos. Deus abençoe que o casamento de vocês possa ainda ir a mais 35, oxalá mais anos ainda. Amém. Amém.
A gente não combinou essa parte não, mas a gente não vai contar os 35 anos, senão a gente não sai daqui, né? Mas, como o pastor falou, nós casamos com 20 anos, né? Eu era de uma outra igreja, me converti adolescente, Cláudio sempre foi da igreja, e essa outra igreja ficava um pouco distante da minha casa e meu pai começou a reclamar, né? Meu pai não era evangélico. E aí eu fui para uma igreja pertinho, que era a igreja do Cláudio, que era uma igreja pequena, né? Então, não, essa igreja não vai ser legal, mas vamos lá, né? E chegando lá, né? Já sabem aqui, um dos primeiros cultos que eu fui foi estava tendo um aniversário, né? Do grupo, da banda que o Cláudio tocava. O Cláudio tocava numa banda, né? Só de meninos, né? O Cláudio tocava baixo. Né? E eu falei para a colega assim, gostei dele, né? Aí a colega falou assim, não, esquece. Esse daí, na nossa época, falava CDF, né? Muito CDF, é todo voltado para o estudo, né? E tudo bem. Mas aí a gente começou a se olhar, né? E, de alguma forma, a gente começou a namorar. Mas quem te incentivou? Eu estava dizendo que às vezes os homens são lentos para entender as coisas. Não, vocês sabem disso, né? Eles demoram, né? Quem foi que te deu a... Minha mãe. Minha mãe falou que tem uma moça que está olhando para você, com os olhares diferentes. E aí eu fui perceber, né, que realmente, de fato, ela estava olhando para mim. Agora, vamos lá. E aí nós começamos a namorar. Eu mandei uma carta para ela. Eu dentro da igreja, além de tocar o baixo, eu também cuidava do som da igreja. E aí, durante um culto, eu escrevi um bilhete para ela e mandei entregar para ela, dizendo que no final do culto eu queria conversar com ela. Essa carta, ela existe até hoje. Ela está num álbum também de fotos igual a esse que está aí. Tá? Mas é um outro álbum da nossa história. E nessa carta eu marco de encontrar com ela na saída do culto. E aí nessa saída do culto eu acompanho ela até a casa dela. Um pouco antes da casa dela nós nos despedimos com um beijo. A gente era muito jovem realmente, né? Só que eu brinco, né? Que jovem da igreja não deve namorar muito tempo, né? Senão começa a pecar, né? E aí a gente, muito jovem, a gente fazia faculdade. Uma das coisas que meu pai falou, não tem problema casar tão jovem, mas desde que continue a faculdade. E a gente teve esse compromisso, né? O Cláudio fazia, eu também. E a gente casou, e graças a Deus a nossa família deu todo o apoio para a gente casar, a gente já trabalhava e tudo mais. E a gente construiu a nossa família, né? E depois veio a Karine, né? A gente depois sentiu, o Cláudio foi transferido, né? A princípio ia para ser Porto Alegre, depois Curitiba, até que chegamos a Belém, né? E aqui ficamos, né? E como Deus tem nos abençoado aqui, né? Tem abençoado muita gente, né? Quanto que a gente cresceu aqui, né? A gente agradece, né, a Deus de coração, né? Por todos esses caminhos que a gente percorreu. A gente teve alguns desertos, né? Como todo casal passa por algumas dificuldades, mas uma coisa que eu digo assim, que vamos dizer assim, que dá certo, né? É a gente fazer tudo junto. Desde o namoro, a gente tinha um caderninho que a gente anotava o que tinha que comprar para o casamento. E a gente pegava o nosso salário, que era pouquinho, era professora, o Cláudio estava iniciou como estagiário, né? R$70. Era bem pouquinho. E a gente anotava tudo o que tinha que comprar, né, a nossa lista de casamento, e a gente pegava o nosso salário, o que nós vamos comprar no próximo mês. Então, para mim, isso daí foi um exercício de nós juntarmos os nossos recursos, né, para nós estarmos sempre juntos, fazendo tudo juntinhos. E hoje a gente ainda faz isso, né? A gente está indo na academia junto, aí separaram nossas atividades. Eu falei, não, a gente não quer separar, a gente quer juntinho, né? E as pessoas chamam a atenção, vocês fazem tudo junto? Na medida do possível, sim. Eu acho que isso é um segredo, é a gente compartilhar nossos sonhos, nossos desejos,
compartilhar o financeiro da casa. A gente está sempre juntinho com o mesmo propósito. É isso mesmo, eu acho que um dos segredos é você casar em tudo. Quando a Maisa falou aqui de juntar o financeiro, né? Nós temos a nossa conta conjunta, tudo é conjunto. Os planos deixam de ser os seus planos para ser os nossos planos. Então, eu acho que isso é um dos segredos para você estar com 35 anos de casamento. É claro que isso gera briga também, né, gente? Né? Porque cada um quer uma coisa, né? Cada um quer um caminho, e aí é a forma da gente sentar, conversar e chegar numa conclusão, né? De trabalhar esse diálogo, né? Mas foi isso, 35 anos aí, muito tempo aí, muita coisa, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui. Amém. Amém. E é uma bênção também ter estado aqui em Belém. Está aberto para pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar. Se eu souber responder, No namoro, quem teve a iniciativa quer namorar comigo, é a mesma pessoa que teve a iniciativa quer casar comigo. Bem, no namoro, né, eu mandei a cartinha, né, para dizer que a gente iria se encontrar, e logo depois eu também falei para gosto de casar. Para casar? Ah, tá. Mas alguém Alguém mais tem dúvidas? Não, eu lembro também uma coisa aqui, quando eu fiz o pedido de casamento, aí, né, fui à casa dela também, né, tirei um buquê de flores nesse dia. Teve um pedido meio que informal e depois o formal. Oficializado. Vocês tiveram uma viagem inesquecível, que a gente vê várias fotos de vocês viajando. Teve uma inesquecível. Essa daqui do fogo do programa. A gente gosta muito de viajar, né? Nossa família toda gosta muito de viajar. Então a gente se planeja nas nossas viagens pelo menos 2 anos antes, né? Porque a gente não é rico, né? Mas a gente vai se planejando e se preparando. Né? Mas a nossa primeira viagem foi a lua de mel, né? E a lua de mel foi para Guarapari, no Espírito Santo. E interessante que nós fomos de ônibus para Guarapari, e o ônibus no caminho, né, passava por uns lugares assim, ia pegando gente no meio do caminho, né? E gente assim da roça, assim. Então, de repente, dentro do ônibus tinha galinha, tinha um monte de coisa. Mas quando chegamos na cidade, estava tudo normal. Né? Irmão Cláudio, o pastor falou que uma das marcas, né, de um bom casamento são os filhos serem criados no caminho do Senhor. Se vocês pudessem dar uma dica prática de como criar um filho nos caminhos do Senhor, qual seria? Olha, vou contar uma coisa aqui. A primeira coisa, assim, é que não só o ensino, né, bíblico em casa, mas é também como se comportar na igreja, né? Eu lembro que a gente, logo que a gente chegou em Belém, a Karine era pequenininha, de 3 para 4 anos, né? E a Karine estava num dia lá que estava difícil. E aí nesse dia, pasmem, né? O Cláudio se irritou, falou, vamos para casa agora. E aí chegamos em casa, e aí a Karine levou umas palmadas, né? E nunca mais ela aprontou no culto. Né? Mas eu acho que é isso, e é um exemplo, né? A gente tentar dar um exemplo dos nossos filhos. Nós não somos perfeitos, ela conhece também todos os nossos erros, porque convive conosco já há mais de 30 anos. Mas ela, eu acho que também ela diria a mesma coisa, por exemplo, que ela recebeu assim.
Maísa, o Cláudio. Qual é a maior virtude do Cláudio para ti? Ele é doméstico? Vai fazer? Vocês já conhecem, né? A paciência do Cláudio. Sabe que mulher é mais agitada, né? E aí eu falo, sim, vamos lá! Como é que vamos? Mas aí ele fala, calma, vamos lá, vai dar certo, né? O que eu fiz mais hoje? Mas você vai dormir? Vou dormir. Então, assim, essa paciência dele e a fé que ele tem, né? Tantas vezes a gente passou por dificuldades, né? E a gente orava junto, né? E a gente chorou junto algumas vezes, né? E ele dizia, Deus vai prover, Deus proverá, né? E essa fé, essa parte espiritual do Cláudio, de ser líder espiritual da casa, é muito importante. Como eu não fui criada num lar cristão, então para mim isso sempre foi uma virtude muito grande, né? De ver ele como um exemplo dentro de casa, né? De ser líder espiritual. Então com a Karine, comigo, né? Muitas vezes, até eu já comentei, às vezes a gente fica, acho que hoje eu tenho muita coisa na casa para fazer, não vou, e ele diz, todos nós vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja. Então isso ajuda bastante, né? Essa liderança, né? E essa paciência que ele tem, essa tranquilidade que o Cláudio tem, né? Agora vem do Cláudio. Oi? Agora vem do Cláudio. A Maísa, uma das virtudes dela, ela dentro de casa é uma mulher de oração. A Maísa tem como exemplo a oração dentro de casa. Então, diria para você que esse é um dos principais exemplos da Maísa. A outra é uma esposa amorosa, que trabalha, que serve, que me complementa. É tudo para mim. Eu pensei que com o Felipe aqui fosse descalado. Hoje ele é convidado. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ter. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, dou-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou.
nos despedindo dessa parte. E aí depois nós vamos continuar a festa. Vamos unir os nossos corações em oração. Pai, muito obrigado pela tua bondade para conosco. Tu és um Deus bom. A tua palavra repete isso. Muitas vezes nós não merecemos tantas dádivas, tantas bênçãos. E nesta noite nós queremos agradecer por esta família preciosa, tão querida. Obrigado pelo exemplo que eles nos dão. Muito obrigado. O teu apóstolo disse que nós deveríamos imitar aqueles que dão um bom exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Obrigado pelo exemplo do Cláudio, o exemplo da Maísa, o exemplo da Karine. Que as moças possam emulá-la, que as nossas senhoras possam também imitar a Maísa, e nós todos imitar o Cláudio, na sua notória calma, paciência e confiança em Ti. Muito obrigado, Pai. Agradecemos também cada pessoa aqui representada, cada amigo, cada companheiro de jornada. Estamos todos juntos, Papai, rumo à cidade celestial. E nós agradecemos esses momentos de cheirar as flores ao longo do caminho, de nos alegrarmos ao longo da jornada. Muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela comunhão. Oramos gratos no nome e pelo amor de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Eu queria chamar a Karine, que acabou de faz parte, não dos 35 anos, né? Vamos fazer pergunta para Carolina. Vamos fazer pergunta. Eu não posso falar muito, porque senão eu choro. Mas eu sou muito grata pelo exemplo que meus pais são. Acho que não só como exemplo de pessoas, mas exemplo de servos valorosos. Eu aprendi a amar estar na igreja, a amar a servir a Deus com os meus pais. Acho que isso foi muito falado, porque acho que isso é muito perceptível. E em casa também eu tenho grandes exemplos de profissionais responsáveis, um grande exemplo de mãe, de pai. E eu sou muito grata a Deus todos os dias. E eu fico feliz de poder retribuir um pouquinho de tudo que eles fizeram por mim. Essa é a Karine. Gente, a gente vai terminar de arrumar, ela é uma filha deficiente, já está serviço. Já está servido. Tchau, pessoal da live. Tchau, pessoal da live. Tchau. Muito obrigado por estarem conosco. Tchau.